Fala pessoal, beleza? Estamos de volta agora. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Penal, tá? Você, a essa altura do campeonato, como já dito anteriormente, baixou o PDF. Alguns fizeram a impressão, outros preferem estudar ali pelo computador, pelo tablet, pelo celular. O que importa é que você tenha ele em mãos, ou que você já tenha feito a leitura dele e agora esteja aqui para complementação, para tirar dúvidas e também compreender, talvez de forma mais didática, o assunto, beleza? Vamos lá então, vou colocar na tela. Nós trabalhamos teoria geral do crime, beleza? Estudamos ali a parte dos três substratos do crime, fato típico, ilícito, culpável. E na tela nós paramos ali, ó, na culpabilidade. Lembra que eu falei que culpabilidade nada mais é que impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude de fato e exigibilidade conduta diversa. Eles costumam cobrar o que exclui cada elemento, tá? E você verá, e nós falamos isso, que o que exclui a imputabilidade é a inimputabilidade, são opostos. O que exclui a potencial consciência da ilicitude de fato, vou colocar na tela aí, ó, veja bem. O que exclui a potencial consciência da ilicitude de fato é o erro de proibição, tá, senhores? Ou seja, o que é o erro de proibição? Tem erro de tipo e tem erro de proibição. Erro de proibição, o agente, a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, mas ela não sabe que é proibido. Exemplo, o indivíduo vem lá vamos pegar um país em que o uso da droga, o uso da maconha, ele é liberado. Holanda não, cara. Esqueci um país aqui. Vamos colocar a Holanda, por exemplo, tá? Esqueci o nome de um país que é bem liberal mesmo. Tranquilo. E lá... E esse cara vem pro Brasil, e aí ele senta aqui nas praças e começa a fumar maconha, a utilizar, a portar droga para consumo. Ele sabe o que ele tá fazendo? Ele sabe que ele tá portando droga para consumo, mas ele não sabe o que é proibido. Ele erra quanto à proibição da norma, erro de proibição. Ele erra que tem quanto a um elemento normativo proibindo aquele fato, tá? Então, chamamos de erro de proibição. O cara sabe o que ele faz, mas ele não sabe o que é proibido. Esse erro de proibição, ele exclui a potencial consciência da ilicitude do fato. Porque o cara, ele não tem potencial consciência que o fato é ilícito. Então, ele vai ficar isento de pena. Então, senhores, olhe isso. Enquanto o primeiro e o segundo substrato do crime, quando quebrados, eles irão excluir o crime. Então, se você quebra o fato típico, você exclui o crime. Se você age em legítima defesa, você quebrou a ilicitude. Então, exclui o crime. Agora, se você quebrar a culpabilidade, você não exclui o crime. Você apenas é isento de pena. Então, se você age em erro de proibição, você foi isento de pena. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. O que exclui essa exigibilidade de conduta diversa, senhores, é a inexigibilidade de conduta diversa. Nome estranho, né? Mas é bem simples. Dentro da inexigibilidade, que é a excludente da exigibilidade, eu tenho a coação moral irresistível. Você quer um exemplo para entender? Vem comigo. Caso que aconteceu em Goiás. O indivíduo pegou, descobriu que a namorada estava o traindo, pegou, esse cara era um criminoso, chamou ela, o amigo que estava com ela, que na verdade era um amante, né, e era amigo dele, levou os dois para um local afastado, entregou a arma na mão dela e obrigou ela a matar o amante. Colocou a arma na cabeça dela e falou, mata ele, senão eu te mato. Ela foi lá e não teve outra opção e matou o cara. Aí eu te pergunto, o fato que ela cometeu é típico? Pensa comigo. Houve conduta? Houve. Essa conduta dela foi dolosa ou culposa? Cuidado. A conduta dela foi dolosa. O dolo é quando você quis. Ela não quis puxar o gatilho? Quis. Mas ela foi obrigada. Mas ela puxou por vontade própria. Ou alguém foi lá e apertou o dedo dela. Ela puxou por vontade própria. Dolo. Conduta dolosa. Houve nexo causal, houve tipicidade, houve resultado. Fato é típico. Ela agiu em legítima defesa? Ela agiu em estado de necessidade? Não, estritamente dever legal? Não. Então o fato foi ilícito. Ela é imputável? No meu exemplo, sim, que foi real. Ela era maior de 18 anos e ela sabia
que ela estava matando o cara. Ela tinha potencial consciência do fato ilícito. Agora, por fim, a última pergunta de ouro. Senhores, o direito penal poderia exigir daquela jovem outra conduta a não ser puxar o gatilho? Não. Não. Naquele momento, era inexigível dela uma conduta diversa. Tá bom? Era inexigível dela uma conduta diversa. Então, ela estará isenta de pena, porque ela agiu sobre coação moral irresistível. Dentro da inexigibilidade eu tenho a coação moral irresistível e eu tenho a obediência hierárquica, tá? Professor, e a coação física irresistível? A coação física seria se ele colocasse a mão por cima da mão dela e obrigasse ela a puxar o gatilho e ela estivesse resistindo. Então, ele coagiu ela fisicamente. Aí a coação física exclui a conduta. Lá em cima, tá? Beleza? Tranquilo, então. Bebe uma água aí também. Quando eu falo em imputabilidade, qual que é a teoria adotada? E aí nós temos a teoria biológica e a psicológica, mas a que foi adotada no Brasil é a biopsicológica, que versa sobre o critério de idade, bem como de consciência, tá? Então, a adotada no Brasil foi a teoria biopsicológica. Se perguntar qual a teoria adotada para imputabilidade, você sabe que é a teoria biopsicológica, beleza? Inimputáveis, nós trazemos aqui também, já ratificando, tá? A discriminante putativa, e aí nós falamos lá em cima sobre a legítima defesa putativa, sobre tem também dentro de erro de proibição e como ele incorrer em discriminante putativa. Depois trabalharemos isso, mas para fins de prova, isso daqui também é muito interessante. Coação física exclui a tipicidade, coação moral exclui a culpabilidade. A coação física, ela vai excluir o fato típico lá em cima, vai excluir o crime. A coação moral, ela vai isentar o caboclo de pena, tá? O indivíduo de pena. Beleza? Tranquilo então, bora mais. Aí, senhores, leitura indispensável, 26, 27, 28. O que eles mais cobram aqui dentro é sobre quais fatos, se a emoção ou a paixão, elas excluem a culpabilidade. Você sabe que não, tá? Você sabe que ela apenas ali pode servir, pode figurar como causa genérica lá na frente de diminuição. Mas emoção e paixão não exclui a culpabilidade, não exclui a imputabilidade. O que é interessante é você saber diferenciar o inimputável do semi-imputável, tá? O artigo 26 e o parágrafo único, eles são muito similares, tá bom? Muito similares mesmo aqui, ó. Isento de pena, quem? Inteiramente incapaz. Professor, como que eu vou decorar isso? Porque ele é parecido aqui, ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, não era inteiramente incapaz. Olha o que for parecido. Aqui ele não era inteiramente incapaz, olha só. E aqui ele era inteiramente incapaz. Como que eu decorei? Eu falei assim, ó, inimputável, começa com I, certo? Inimputável, ele vai ser isento, vamos pagar aqui, ele vai ser isento de pena. Não precisa pagar não, beleza. Ele vai ser isento de pena e começa com I também. Quem que é inimputável que é isento de pena? É aquele que é inteiramente incapaz. Ele vai ser isento, tá? Não é isento de pena. Tudo com I. Agora, semi-imputável é uma causa de diminuição, redução de pena. Aí é aquele que não é inteiramente incapaz. Tá bom? Ele vai ter uma diminuição. Diferencie esses dois. Inimputável de semi-imputável, semi-imputabilidade. Tranquilo? Faça a leitura desses artigos, são imprescindíveis. E agora progrediremos para a parte especial, trabalhando os crimes contra a pessoa. É importante você fazer a leitura completa, principalmente do Admeco. A maioria dos artigos é a letra da lei. Professor, mas eu já vi questões que não são. Sim, temos também. Só que a letra da lei ela é a base para a aprovação. E aí compartilho aqui convosco uma experiência que eu tive, já com uma vasta jornada de concurso à época, que não passava em nada, cara. Só reprovava. Vi de 23 reprovações em Minas, Polícia Civil do Paraná, Copuzuel, Alego, era muita reprovação. E aí eu sabia muita coisa, cara, e eu não entendia porque eu reprovava. Chegava lá na hora da prova, na hora que antecedia a prova, no hotel com os amigos que a gente ia junto, e eu revisando com eles e ensinava eles ali até, e os caras falavam, pô, velho, não, Gabriel, você tá dentro, cara, você vai passar, você sabe tudo, ensinou pra gente aqui. Chegava no resultado, todo mundo aprovado, opa, qual que eu derrubar a câmera aí? Não dá, né, professor? Aí não dá.
E aí, chegou o que acontecia? Que todo mundo passava e eu não. Falei, rapaz, tem alguma coisa errada. E aí, certo dia, eu conheci um indivíduo que era oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, dava para juiz, e ele chegou em mim e falou, cara, esses concursos aí, eles são bem simples. Do jeito que você faz, os concursos que você faz, eles são bem simples. Eu falei, cara, esse cara tá zoando a minha cara, só pode. Estudo pra caralho e tal. Você tem um conteúdo bem sedimentado aí na sua mente. A gente conversa aqui, já vi que você absorveu tudo aqui, só que você tá sendo falho em um ponto e eu tenho certeza que é este. Você não está lendo. Quantas horas você lê por dia? Eu falo, não leio nem minutos, cara. Ele, cara, passa a fazer a leitura, porque o conteúdo ele já tá solidificado na sua mente, só que você não tá tendo familiaridade com a lei seca. E é o que eles cobram. E aí eu comecei a ler, reler. Cara, foi isso. Primeiro concurso que eu fiz depois desse feedback foi Polícia Civil do Espírito Santo, 81% da prova. Depois veio Polícia Militar de Santa Catarina, aprovado. Polícia Penal Goiás, aprovado. PM Pará, aprovado. Minas, aprovado. Então, aí realmente foi uma virada de chave muito grande. Então, a leitura, ela tem que ter. Professor, tem dificuldade. Começa devagar, 15 minutos, igual a gente põe para os alunos na mentoria, as metinhas diárias de leitura ali, básica. Para o quê? Para começar a evoluir. Evoluir de forma gradativa. Você tem tempo, tá? Então, vamos para cima. Mete ficha e agora, nas próximas aulas, traremos aí já a parte especial, beleza? Realize as questões, realize as metas de leitura também, tá tudo de forma instrutiva lá no planejamento, assista o vídeo e vamos dar sequência, vamos pra cima, que treinamento de elite, você obtém o quê? Resultado de elite também. Tamo junto e até a próxima. Fui.